Olá, eu sou a Ana e hoje vou-vos dizer novamente para se porem confortáveis porque o meu mês de dezembro teve muitas leituras e eu vou falar de cada uma delas. Pois é, eu não sei o que é que aconteceu em dezembro. Dezembro costuma ser um mês em que eu leio pouquíssimo, mas este ano eu li imenso. Estive a dar vazão a algumas bandas desenhadas, estive a participar no Boldmas do Bold Reads, portanto um desafio que eles tinham na altura do Natal, e estive também a participar no 12 Days of Christmas, portanto banda desenhada também, e então estive a passar alguns livros à frente de outros, estive a ler coisas muito boas e vou passar a falar-vos sobre cada um desses livros, portanto não vou alongar mais aqui porque eu tenho muitos livros para falar convosco e eu espero que gostem. O primeiro livro que eu li em dezembro foi aqui Gótico Mexicano, de Silvia Moreno Garcia. Um livro que eu já tenho andado a ouvir há anos a falarem sobre ele, e sempre num sentido em que ou as pessoas gostam muito ou as pessoas não gostam nada, e depois de ler este livro percebo porquê. Para começar, porque eu tenho a sensação que quando falam deste livro focam muito em algumas coisas e não noutras. Por exemplo, este livro tem alguns elementos de fantasia. Para quem só diz que é um romance gótico, que tem uma mansão e que também acaba por ir um pouco para o terror, talvez não estejam à espera dos elementos de fantasia que este livro tem, e isso pode ser algo que vai não funcionar para algumas pessoas, e portanto quem começa este livro a achar, oh meu Deus, isto é uma versão de Rebeca, não é uma versão, mas pode ter aqui alguma inspiração. Ou então o livro começa com uma componente muito forte de saúde mental e nós não sabemos bem o que é que está a acontecer aqui, e depois passa para elementos sobrenaturais, e portanto para quem não gosta disso, facilmente vejo alguém a começar este livro a gostar muito e depois não gostar do rumo da história. Eu já estava a gostar do início, acho que nós temos aqui uma personagem forte, a Noemi, em que ela está disposta a abdicar da vida dela, ou pelo menos temporariamente da vida dela como socialite, para ir ver como é que está a prima. A prima casou não há muito tempo e deixou de lhes mandar notícias. Quando volta a mandar cartas a falar sobre como está, o pai da Noemi fica muito preocupado com a saúde mental da sobrinha e então manda a filha para ver como é que ela está, passar lá algum tempo, tentar perceber se ela precisa que lhe arranjem ajuda médica e por aí fora. E o que a Noemi vai descobrir quando chega à casa nova da prima é que, para começar, o ambiente da casa é super carregado, a própria casa é opressiva, as pessoas que estão lá não falam alto, nem sequer se riem, é extremamente deprimente. E depois, ainda por cima, quase não a deixam ver a prima. As poucas vezes em que ela está com a prima fica ainda mais confusa, porque há alturas em que a prima parece extremamente lúcida e outras alturas em que parece que há ali qualquer coisa que lhe cai e começa a falar de coisas que não fazem sentido, pelo menos não para a Noemi, e então ela vai ficar ali um bocado baralhada. No entanto, à medida que o tempo passa, a própria Noemi vai começar a sentir os efeitos da casa. Este livro tem aqui alguns lives então de Rebeca pelo ambiente da casa, tem também aqui uma referência ao papel de parede amarelo, que é um livro que ensina muito sobre a saúde mental, principalmente feminina, coisas que durante muitos anos se descartaram quase como histeria e algo que passava se deixassem enfiados num quarto. Depois passa então para alguns elementos sobrenaturais que eu não vou falar. É só muito bom. Agora vão para este livro a saber que tem fantasia e nesse caso já vão preparados para aquilo que vão encontrar. E é mais difícil não gostarem dele, porque este livro é efetivamente muito bom. Fico muito curiosa para ler mais da autora e eu sei que há pelo menos mais um, qualquer coisa do Dr. Moreau, e muito curiosa. Depois tenho aqui O Fantasma de Anya, de Vera Brosgol, um livro de banda desenhada em que nós vamos acompanhar aqui a Anya. A Anya está no secundário, ela tem problemas de imagem corporal, não tem muitos amigos, tem a pressão da mãe para levar comida tradicional, que é algo que depois na escola ela compreende que é olhado de lado, o facto dela levar comida, ainda por cima comida diferente. Ela está numa escola nos Estados Unidos, a mãe faz a comida russa e portanto nós estamos aqui a acompanhar uma adolescente que está a tentar encontrar o lugar dela e que está aqui entre a espada e a parede do sítio onde vive, com a tradição que está por trás, mais a questão da imagem corporal, mais a questão toda de nós enquanto adolescentes muitas vezes não sabemos qual é o nosso lugar, não sabemos quem somos, e ainda por cima está apaixonada por alguém que tem
namorada. Aquele fraquinho que bate forte e que ela não consegue, ela só queria que ele lhe desse atenção. E há aqui um dia em que ela, ao sair da escola, não apanha o autocarro e decide ir a pé para casa e acaba por cair num buraco. E nesse buraco ela vai encontrar um fantasma. E o fantasma diz-lhe há quanto tempo está ali, conta-lhe uma história e, no fundo, quando finalmente a Anya consegue que a salvem, o fantasma consegue enfiar um ossinho dentro da bolsa da Anya e vai atrás dela. E a Anya vai passar a ter um fantasma. Inicialmente ela fica aqui um bocado chateada, porque para começar ninguém quer um fantasma atrás, mas depois vai começar a perceber que pode ter as suas vantagens, como por exemplo o fantasma ajudá-la na escola a ver as respostas dos testes. Por exemplo, o problema é que o fantasma tem uma agenda própria daquilo que quer fazer. E a Anya vai começar a perceber que talvez aquele fantasma, para começar, não tenha sido o mais honesto relativamente à sua própria história, e depois vai começar a sentir que está a ser empurrada a fazer determinadas coisas que ela não está propriamente confortável a fazer e também não tem assim tanto interesse em fazer, ou conseguir, ou ver, ou por aí fora. E portanto nós vamos ver aqui a forma como a Anya vai tentar dar a volta a esta situação toda, e o que vamos falar aqui neste livro é basicamente muito do que eu já disse, as questões sociais de ter uma cultura diferente, a forma como somos olhados, a forma como nós estamos programados a achar que algo é mais correto do que outras coisas, o facto de nós, mulheres principalmente, termos muitas questões de imagem corporal ao crescermos, principalmente porque as nossas mudanças são muito grandes e, portanto, isso está muito presente neste livro. Os relacionamentos, o que é aceitável, o que não é aceitável, a mentira, tudo mais. Eu gostei muito de ler este livro e fico muito curiosa para ler mais da autora. Eu acho que este livro é standalone, portanto não há uma continuação aqui para o Fantasma da Anya. Também não é necessário porque esta história fica bem como termina. Portanto, para quem quer um livro que fala sobre estas temáticas, boa escolha. O livro seguinte foi aqui Monster, volume 4. Eu sabia que queria deixar 4 dos 9 volumes lidos em 2023 para depois ler então o resto, a outra metade da história. Neste volume nós vamos acompanhar personagens diferentes. A história acaba por ser paralela à história do Dr. Tenma, da Anna e do Johan, mas acabam por se ver todos enrodilhados aqui na imagem maior. E portanto nós temos aqui uma personagem que tem uma história e que vai acabar por ser ajudado por alguém. Enquanto isso nós vemos novamente o Dr. Tenma e a Anna a tentarem encontrar o Johan e vamos perceber de que forma estas ligações estão aqui todas criadas. É possivelmente até agora o menos violento, porque a maior parte das coisas acontecem fora da história principal e portanto nós vemos aí efetivamente a violência, porque estes livros são violentos, mas nós vamos aprofundando aqui mais sobre os personagens. Portanto, nós estamos habituados a ver as personagens já a tentar trazer aqui alguma justiça, mas vamos saber ainda mais sobre cada um e o tipo de posições que tomam e o porquê deles serem boas pessoas que estão à procura de fazer uma coisa má, mas na tentativa de salvar o mundo. E isto é assim, oh meu Deus, que dramática! Não. Leiam este livro, porque efetivamente estes livros, eles são só 9, invistam, são bons. Portanto, vamos saber mais, vamos aprofundar mais, vamos conhecer personagens novas e eu estou ansiosa para continuar esta história. Depois, um dos livros que eu passei à frente por causa do Boldmas foi aqui A Sociedade Muito Secreta de Feiticeiras Invulgares de Sangu Mandana, que era um livro que eu para todos os efeitos já queria ler assim brevemente. Esta história é uma história fofinha em que nós temos aqui um sistema de magia em que as feiticeiras não podem passar muito tempo juntas porque a magia aproxima-se, é quase como se fosse uma poeira invisível que se aproxima das pessoas que são capazes de a usar e portanto começa a haver aqui um frémito de quer ser usada e quando há mais do que uma feiticeira no mesmo espaço acaba por haver um maior risco de haver acidentes. E portanto a Mika é a nossa personagem principal. Ela, como todas as outras feiticeiras, perdeu os pais muito cedo, foi educada por outra feiticeira que a deixava quase sozinha e a ser tratada por tutores, professores que iam sendo contratados, que quando descobriam que ela fazia magia eram
despedidos e eram substituídos. E portanto a Mika, a forma que ela tem de mostrar um bocadinho quem é criar um canal de YouTube onde vai fazendo alguns truques de magia, mas sempre com o cuidado de não ser demasiado óbvia para que quem está do outro lado do ecrã pense que ela está a fazer efetivamente truques de ilusionismo por aí fora. Mas há alguém que vê os vídeos e que percebe que sim, está ali uma feiticeira a sério e que acaba por a tentar contratar para tomar conta de 3 feiticeiras pequeninas, e por pequeninas entenda-se que a mais nova tem 5 anos ou 6 e a mais velha tem 12, se não me engano, e que a Mika fica muito curiosa com a situação, porque nunca ouviu falar, para começar, de 3 feiticeiras no mesmo sítio, muito menos 3 feiticeiras novas que não sabem usar os poderes delas e que têm potencial para um desastre enorme. E portanto ela acaba por ficar na casa e a tomar conta das pequeninas, porque ela está a tentar evitar um desastre maior. Apesar de esta ser a premissa do livro, o livro não vai focar tanto na educação das 3 feiticeiras como foca na própria Mika. A Mika está condicionada pela forma como foi educada, está condicionada a achar que as pessoas não vão gostar dela por quem ela é, porque todas as pessoas que descobriram que ela conseguia fazer magia foram despedidas ou foram-se embora, ou tentaram fazer chantagem, ou imensas coisas, e portanto ela está tão habituada a esconder quem é que quando encontra um grupo de pessoas com quem pode ser exatamente a pessoa que é, não só há novidade, como há também um certo afastamento e muita desconfiança da parte dela. E portanto nós vamos vendo a Mika neste livro a crescer, a descobrir que há pessoas que gostam dela como ela é, que o facto de ela ser feiticeira não impede que outras pessoas que não são, que saibam disso e que não a queiram usar em proveito próprio, e portanto é um livro que foca muito aqui na própria Mika, não necessariamente nas feiticeiras. Foi uma das coisas que me deixou assim um bocadinho desorientada, porque eu estava à espera e eu sei que este livro eu podia ter gostado mais, não fosse pelas minhas expectativas estarem focadas no outro lado. Além disso, nós temos aqui toda uma coisa que pode vir a acontecer, e quando acontece nós pensamos: ok, pronto, agora é lidar. Portanto, a expectativa que se cria aqui é um bocadinho elevada para aquilo que efetivamente acontece. No entanto, é um livro muito fofinho, é um livro sobre autodescoberta, é um livro sobre fazer as pazes com a nossa infância e com a nossa juventude, é um livro sobre quebrar ciclos. E é muito, muito fofinho, portanto não vou pôr no patamar da Casa do Mar Cerúleo, mas acaba por ter o mesmo tipo de vibes, de ambiência também, portanto para quem gostou da Casa do Mar Cerúleo provavelmente vai gostar deste. É uma história fofinha, mesmo fofinha. Depois, e este sim, uma leitura antecipada por causa do Boldmas, tem aqui Os Mistérios do Restaurante Kamogawa, do Hisashi Kashiwai. Este livro foi uma prenda da Sofia, do canal da Daily My Access, na altura do meu aniversário, e eu estou muito contente por já ter lido este livro. Eu ainda não li nenhum livro dentro deste género, por exemplo, do Antes que o Café Arrefeça, esse tipo de livros em que há várias histórias no mesmo livro. E, portanto, compreendo algumas das críticas que fazem no sentido de há uma espécie de repetição. E porquê? Ora, nós temos aqui um restaurante que é gerido por pai e filha. O pai já foi detetive e deixou a polícia, teve os seus motivos para deixar, no entanto, ele continua a gostar de fazer as pesquisas e gosta também muito de cozinhar. E o que eles fazem neste restaurante é basicamente ter o restaurante a funcionar normalmente, mas de vez em quando aceitam alguns pedidos de pessoas que vão especificamente à procura do restaurante para isto. Eles colocaram uma notícia no jornal a dizer que eram capazes de recriar pratos das memórias das pessoas, portanto de vez em quando aparece alguém a falar de algum caso específico de um prato que queira ver recriado. E o que é que eles fazem? Eles vão passar aqui por fases. É a pessoa a tentar encontrar o restaurante, que é difícil de encontrar, a pessoa a entrar no restaurante e a falar sobre o que acha do ambiente, da comida que lhe é servida, e depois o processo de terem a entrevista com a rapariga, porque é ela que lhes vai fazer as perguntas de qual é o prato, o que é que se lembram relativamente ao prato que comeram, sítios, pessoas, por aí fora, e depois vamos ter a pessoa a regressar ao restaurante, e depois temos aqui uma sequência de acontecimentos que é o pai a explicar qual foi o processo que usou para descobrir
coisas relativamente àquele prato, de que forma aquele prato estava ligado com as memórias da pessoa e o porquê de essas memórias poderem não ser exatamente aquilo que a pessoa estava a pensar. É um livro que acaba por falar muito sobre a forma como a nossa mente às vezes guarda coisas que acabam por ter um valor afetivo e muitas vezes nós não sabemos os detalhes do que está à volta, aquilo é que foi importante, ou aquilo é que deixa saudades, ou aquilo é que marca determinado momento. E nós vamos vendo aqui que, para começar, as memórias das pessoas podiam não estar exatas. Vamos perceber que, às vezes, voltar à memória é uma forma de conseguir enterrar o passado e avançar. Às vezes é uma forma de nós conseguirmos lidar com algo que aconteceu ou de melhorarmos uma memória que temos de alguém. E eu gostei muito deste livro, gostei mesmo muito deste livro. Há algumas histórias que nós obviamente vamos gostar mais que outras. Houve aqui, penso que serão as 3 últimas que eu gostei particularmente. Deu-me imensa vontade de comer, porque os pratos que vão sendo aqui descritos deu-me imensa vontade de comer. Não só os pratos que dão nome aos capítulos, mas também os pratos que as pessoas comem na primeira visita ao restaurante, que não tem nada a ver com as memórias deles. Vão ficar com vontade de comer comida asiática a seguir a isto, portanto preparem-se e vão já para ele a pensarem que vão fazer pazes com o passado, vão se recordar dos vossos próprios pratos de infância e vão ficar com muita vontade de comida asiática. Portanto, valeu muito a pena, obrigada Sofia, e efetivamente este livro é... Vamos ver se aqui a Penguin, se a top seller, publica mais livros desta coleção. O livro seguinte foi aqui o Embalando a Minha Biblioteca, do Alberto Manguel. Se viram o vídeo de haul sabem que este livro foi comprado para o Clube de Leitura. E portanto o que é que este livro tem? Embalando a Minha Biblioteca faz referência, efetivamente, aos momentos em que Alberto Manguel teve de embalar a biblioteca dele para mudar de país. E ele mudou de país várias vezes, apesar de aqui fazer referência maioritariamente à vez em que ele mudou de França para o Canadá, se não me engano. E portanto, há aqui toda a parte emotiva de estarmos a embalar uma parte de nós e de passarmos pelos livros e relembrar-nos também dos momentos em que os lemos, das memórias afetivas, mais uma vez, que algo nos deixa. E ao mesmo tempo que ele faz isso, vai falando de vários factos relacionados com bibliotecas, com, por exemplo, como a Biblioteca de Alexandria, como o facto de ele ter sido convidado para ser o curador de uma biblioteca na Argentina. Eu posso estar errada a nível de geografia, a nível dos países que estou a mencionar. Foi um livro que eu levei aqui algum tempo a digerir, porque eu estava à espera que fosse mais a experiência pessoal dele a embalar a própria biblioteca, que efetivamente está aqui, não tanto a quantidade de informação e de factos que ele vai buscar para falar ao mesmo tempo. Portanto, isto são divagações em que o autor vai falando sobre a própria experiência, mas vai também colocando aqui muito do conhecimento dele relativamente a livros e bibliotecas, e que é interessante, mas eu fui apanhada de surpresa porque eu estava a pensar mais numa narrativa pessoal, menos factual. Mas apercebi-me aqui de uma situação, quando se fala no Império Romano, para o caso de alguém já ter apanhado alguma coisa relativamente a isso, a Biblioteca de Alexandria é o meu Império Romano. Eu dou por mim a pensar na Biblioteca de Alexandria mais vezes do que seria de esperar, tendo em conta o que se sabe sobre a Biblioteca de Alexandria e há quanto tempo ela desapareceu. E portanto, eu gostei deste livro. Fez-me refletir não só sobre os factos que ele fala aqui, mas principalmente sobre a minha relação com a minha biblioteca pessoal, com os livros que estão por ler, com os livros que estão lidos, com os livros dos quais eu me desfaço, a facilidade que eu não tinha e que passei a ter em desfazer-me de livros que eu sinto que poderei não voltar a eles, ou que não me acrescentaram, ou que fizeram o propósito deles, mas que estão prontos para seguir viagem. A minha relação também com bibliotecas públicas, que eu dei muito uso durante a minha infância e a minha adolescência, e neste momento estou mais focada em criar a minha própria biblioteca. Eu não vou dizer, oh meu Deus, não, todos devíamos ter bibliotecas. Não, para começar, nem toda a gente pode, nem consegue ter bibliotecas em casa pelos mais variados motivos, seja eles monetários, seja de espaço, o que é que seja. Até pode ser porque não querem. E as bibliotecas existem precisamente para serem usadas, para serem consultadas. O conhecimento está à distância
de muitas vezes um cartão. Este livro levanta muitas questões relativamente a isso, é muito interessante, é pequenino, se ainda não leram nada do Alberto Manguel, é um bom sítio para onde começar. Depois, os meus queridos, vocês me seguirem no Instagram, vocês viram a partilhar muitas coisas sobre estes livros nos últimos tempos. São livros que, para todos os efeitos, eu já conhecia a história, eu já tinha lido esta história online, portanto, estes livros vocês não precisam de os ter em formato físico, a história está completa online. Do que eu li, não há nada a ser acrescentado quando passaram para o formato físico, portanto não há aqui uma perda de história, como é o caso, por exemplo, do Lore Olympus, em que a autora, cada vez que lança um volume novo, acrescenta qualquer coisa ali, uma pequena história a mais, e portanto estes são aqui o Always Human, da Ari North, e o Love and Gravity. Isto é uma duologia. A história está completa, como eu disse, vocês também podem ler a história online de forma completamente gratuita. E o que é que nós temos aqui? Temos um futuro em que as pessoas conseguem fazer alterações corporais com recurso a mods, portanto a modificadores. E portanto podemos ir a uma loja e comprar um mod, por exemplo, para mudar a cor e o penteado do nosso cabelo, do corte. Ou podemos mudar a cor da nossa pele, ou podemos mudar os nossos olhos, podemos mudar tudo o que nós quisermos a nível físico. Há um limite para a quantidade de modificações que podem fazer num espaço de tempo e, portanto, convém saberem aquilo que querem para não ser assim uma coisa que depois vão ter de aguentar durante semanas e meses sem poderem mudar. Mas o que nós descobrimos aqui é que, apesar da maior parte das pessoas conseguir usar os mods, a verdade é que há algumas pessoas que têm doenças autoimunes e que acabam por impedir esses mods de funcionarem, porque quando os usam, o organismo vai lutar contra eles, o mod não vai funcionar e as pessoas vão ficar doentes. Nós vamos conhecer aqui a Sunati, que é a nossa personagem principal, e vamos conhecer a Austin, que é a personagem por quem ela se apaixona. E, portanto, no fundo são as duas as personagens principais, porque nós temos depois um leque enorme de personagens secundárias fantásticas. A melhor amiga da Sunati, fantástico. Aliás, a segunda história foca mais nisso. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da segunda parte, mais até do que da primeira. E nós aqui vamos ver a relação delas a desabrochar. Como é que se conheceram, a forma como a Sunati vai perceber que a Austin não usa mods, não porque não quer, mas porque não pode. Toda a delicadeza de estar com alguém que não pode fazer algo que nós fazemos e, portanto, isso leva aqui a algumas questões em que a Sunati quer proteger a Austin, mas a Austin não quer ser protegida, não acha que alguém deve deixar de fazer algo que pode fazer só porque a pessoa com quem está não pode. E levanta aqui muitas discussões sobre este tipo de situações em que alguém toma uma decisão que acha que é pelo melhor para nós, mas nós nem sempre queremos que essa decisão seja tomada. E, portanto, há aqui muitas situações em que surgem discussões, várias coisas que é normal numa relação, principalmente numa relação que está no início, e que elas vão ter de conversar sobre o assunto e de descobrir um caminho que funciona para as duas. Além disso, nós temos aqui questões também relativamente a trabalho, portanto as coisas que nós às vezes abdicamos ou não em detrimento de um futuro, e elas vão ver aqui a relação delas a passar por algumas provações, no entanto sempre com muito respeito de parte a parte, muita conversa, muito falar sobre as coisas que não estão bem, e isto é só lindo, é fantástico. Eu adoro as ilustrações desta autora, adoro o palete de cores que ela usa, são cores muito suaves, apesar de termos às vezes aqui algumas imagens muito mais escuras, mas eu adoro, é uma espécie de aguarela. É lindo, é lindo, é lindo. Eu espero que algum dia uma editora portuguesa pegue nestes livros e os traduza, porque merecem chegar a mais pessoas. O final do ano foi direcionado para thrillers, suspense e coisas a acontecer. E portanto o livro seguinte foi aqui Os Claustros, de Katie Hayes. Nós temos aqui uma personagem, a Anne, que vai querer deixar o passado lá atrás e querer deixar a terra dela, que é mais pequena, e vai para Nova Iorque. A ideia é que ela vá fazer um estágio de verão no Met, mas quando chega lá dizem-lhe que afinal a pessoa que era suposto estar encarregue do estágio dela se ausentou, foi para a Europa e portanto ela já não tem estágio. Uhul! Ainda bem que uma pessoa faz imensos quilómetros e deixa a vida toda para trás para depois nada. No entanto, ela ainda nem sequer saiu do gabinete da pessoa que lhe está a dizer isto quando alguém lhe faz uma proposta diferente.
alguém que está a fazer um estudo sobre tarôs no sentido de artes divinatórias, de tentar perceber quando é que se fez a transição do tarô como jogo para o tarô como uma arte divinatória. E portanto a ideia deles é tentar perceber quando é que isso aconteceu e se aconteceu em vários sítios, no fundo também para validar aqui um bocadinho o tarô como uma arte divinatória, pelos séculos em que já é feito. E ela vai acabar por aceitar, apesar de ela perceber que a pessoa que lhe está a propor essa mudança de estágio lhe está a propor algo fora da época que ela estuda. Ela está maioritariamente focada no Renascimento e eles estão focados maioritariamente na época medieval. No entanto, ela vai aceitar e nós vamos ver aqui várias coisas. Para começar, é um verão muito quente e nós quase que sentimos o sufoco da personagem no apartamento dela, no caminho que ela faz até aos claustros, mas depois também há a frescura toda dos claustros. Os claustros existem mesmo, é um espaço de exposição e nós vamos vendo aqui tudo o que acontece nos bastidores de um museu. Portanto, nós temos uma parte dos claustros que é dedicada a exposições, temos os jardins, os claustros são explicados, os 4 quadrantes dos claustros, o facto de eles terem um espaço para o acervo e, portanto, todas as coisas que não estão expostas e estão guardadas, e vamos descobrir então o que é esperado da Anne, e ela vai conhecer a pessoa com quem vai trabalhar de forma mais próxima, além do Patrick, que é a pessoa que a contratou. Ela vai conhecer então a Rachel e nós temos aqui um leque de personagens que são muito estranhas e há coisas muito estranhas também a acontecer. As relações entre as personagens que ela vai observando e que nós só mais à frente é que vamos compreender de que forma é que estão relacionadas. Nós temos aqui todo um jardim com ervas que podem ser consideradas venenosas. O que é que isso poderá significar? Logo no início, a Anne diz-nos, porque ela é a nossa narradora, que esse verão, que é um verão que ficou muito marcado na memória dela, porque foi o verão em que tudo mudou. Portanto, as pessoas que ela conheceu, o trabalho que esteve a fazer, os círculos em que se viu envolvida, e também que apareceu um corpo. E nós não sabemos de quem é o corpo, não sabemos posicioná-lo no verão e, portanto, nós passamos o tempo todo neste livro a tentar perceber, afinal, quem é que morreu, onde é que apareceu, porquê, como. No entanto, este livro é muito lento. Vocês têm de imaginar como é que é os bastidores de um museu para compreenderem. Se gostarem disso, vão para este livro. Porque os bastidores em um museu são coisas que têm de ser feitas de forma calma para não danificar material, por exemplo. Há muita pesquisa em que têm de estar a aceder a documentos, mas que não sabem bem o que é que vão encontrar, se vão encontrar sequer alguma referência àquilo que estão à procura. São coisas que levam muito tempo, muito demoradas, muito minuciosas, e isso está neste livro. A forma como ele está escrito é a mostrar exatamente como é o trabalho no museu, um trabalho de investigação de algo que não se sabe ainda se vai encontrar ou não, e foi isso que eu gostei. A parte do thriller em si não foi a minha parte favorita, até porque me lembrou um bocadinho a Patricia Highsmith e o talentoso Mr. Ripley, que eu não sou a maior fã. Tenho as minhas razões, mas também não as vou dizer agora porque seria spoiler para esta história. Portanto, nós vemos aqui a Anne a tentar fazer-se útil para esta investigação e ao mesmo tempo a tentar viver um pouco a vida dela. Vamos tendo acesso a pequenas imagens da vida que ela deixou para trás, o porquê dela ter deixado essa vida, o que aconteceu, o que é que aconteceu para ela fugir para Nova Iorque. E eu gostei muito, acho que é um livro muito interessante. Já estava a prever mais ou menos o desfecho. Houve algumas coisas que eu pensei, será que tu fizeste isto? Será que... Espero estar enganada. Não estou enganada. Oh meu Deus. E portanto, eu gostei muito. Se não se importarem com livros um pouco mais lentos, vão para ele. Já tem uma sugestão de leitura para ele também, da mesma forma que também tem do gótico mexicano. Portanto, vão para ele e descubram mais sobre como seria trabalhar num museu. E o último livro que eu tenho para vos falar, na realidade não tenho comigo, por lapso, porque o levei para emprestar à minha mãe, esquecendo-me que ainda tinha de gravar com ele. E portanto, estou a falar do Não Deslize para a Direita, de L.M. Chilton, o último livro que eu li em 2023, e foi um livro que cumpriu exatamente o propósito a que ele se propõe, que é divertir e fazer-nos passar um bom bocado em que não pensamos em absolutamente mais nada. Portanto, nesta história nós temos a Gwen. A Gwen saiu de um relacionamento algo longo, nós não sabemos muito bem exatamente o que é que aconteceu, mas sabemos que ela tem estado a usar aplicações de encontros. E, mais do que isso,
ela vai-se aperceber que as últimas pessoas com quem esteve a sair estão a começar a aparecer mortas. E a surpresa que ela sente ao abrir a porta de manhã e dar com a polícia não devia ser tão grande como é. E portanto ela descobre que algumas das pessoas com quem teve encontros apareceram mortas, e portanto ela vai fazer uma lista mental das pessoas com quem esteve com encontros marcados através daquela aplicação, e vamos começar a ver aqui uma espécie de corrida contra o tempo para perceber se as outras pessoas estão em perigo também ou não. Não é um livro onde vocês vão aprender imenso sobre investigações policiais, porque não vão. A polícia não parece muito preocupada com a situação, até porque ela dá-lhes uma lista, mas também não estava muito preocupada em tentar perceber se as outras pessoas estão bem ou não. Nós temos aqui uma personagem que, para todos os efeitos, não tem uma evolução, até porque esta história passa-se no espaço de alguns dias e não há grande evolução da personagem. No entanto, o que é que vai acontecer? Vocês vão se divertir. Vão se divertir porque, para começar, a personagem tem piada, a forma como está escrita a história tem humor. É uma personagem que não sabe estar no sítio quando lhe dizem está quieta, fica aqui, não te mexas. Que é uma coisa que geralmente me irrita, mas neste livro é uma das coisas que faz com que a história vá avançando e vá tendo aqui alguns contornos de investigação. Porque a personagem decide que se a polícia não está assim tão interessada, então vai ela tentar falar com as pessoas com quem esteve, para tentar perceber, ou pelo menos alertá-los que pode acontecer-lhes alguma coisa para terem cuidado. E nós vamos tendo acesso aos encontros dela com essas pessoas, o que é que correu mal, o tipo de interações, as coisas que eles foram dizendo, as parvoices, e a questão é, a nível de utilização de aplicações, a nível das pessoas que se encontram nas aplicações, é muito curiosa a forma como o autor explora essa parte, porque eu acho que está muito engraçado e bastante fiel. O tipo de coisas que as pessoas esperam quando vão para uma aplicação de encontros. E é isso que faz com que este livro seja engraçado. Não é um livro que vos vá acrescentar algo à vossa vida. No máximo vão pensar que nunca querem entrar em aplicações de encontros, porque se aquilo pode acontecer, não. Ou se aquelas pessoas são as que vocês vão encontrar, então não, definitivamente. Mas é um livro que vos vai fazer dar algumas gargalhadas, vocês vão se distrair durante algum tempo. É um livro com o qual não vão ter de pensar muito, portanto, se estiverem a precisar de uma coisa que vos dê assim uma pausa no cérebro, em que vocês tenham uma pausa do mundo lá fora, este livro definitivamente é uma boa opção. Nós vamos ver aqui a Gwen a tentar pôr ordem à vida dela, que está caótica já há algum tempo, e vamos ver as coisas que ela está disposta a fazer ou não para tentar salvar as pessoas que eles tiveram encontros com ela, que os encontros não foram bons. Muito pelo contrário, mas também ninguém merecia morrer só por causa disso, não é? Portanto, este foi o meu último livro de 2023. E portanto, estes foram os livros que fecharam aqui o meu ano. Foram leituras muito boas, como vocês devem ter percebido. Eu gostei imenso de ler estes livros. Sinto-me orgulhosa porque dei um avanço a alguns livros que entraram cá em casa. Todos eles este ano, tirando aqui o Always Human, que eu já tinha cá em casa porque eu comprei assim que ele saiu em formato físico, só agora é que comprei o Love and Gravity, que é a segunda parte, e portanto são livros que eu gostei imenso de ler, todos eles cumpriram o propósito a que se propunham, e gostei imenso. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se têm curiosidade para algum deles, se leram e não funcionou. Eu estou a ver que o Não Deslize para a Direita pode não funcionar para algumas pessoas que queiram coisas mais aprofundadas, mas aquele livro é mesmo só para passar um bom bocado. Provavelmente daria um bom filme, diria que sim. Portanto, digam-me nos comentários se têm interesse em ler algum destes livros. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!